Oi pessoal, sejam bem-vindos à sexta videoaula de Cálculo 2 e nessa videoaula nós vamos falar sobre a regra da cadeia. Mas não a regra da cadeia que a gente já viu em Cálculo 1, mas sim uma nova regra da cadeia, uma super regra da cadeia, que vai se aplicar a funções de duas variáveis. Vamos com um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha uma função em valor de x e y, uma função bem simples, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas se ao invés da gente colocar como valor de x e valor de y um número, e se a gente colocar outra função? E se a gente colocar que o x ele vai valer seno de w e que o y vai valer cosseno de w? E se a gente fosse fazer uma substituição assim? Aqui no caso a gente não está fazendo nada demais, a gente só ao invés de estar colocando um valor aqui, ó, fazendo algo nesse estilo daqui, ó, a gente está escolhendo, por exemplo, o ponto 1, 2. Ao invés de eu estar escolhendo esse ponto daqui, eu vou escolher outro ponto. Eu vou escolher o ponto seno de w, cosseno de w. Aí, ó. Então, ao invés de eu estar substituindo x e y por um número, eu só estou substituindo por outra função. Eu estou colocando uma função dentro da função. Estou fazendo uma função composta aqui. Você concorda que se a gente for substituir isso daqui, ó, nesse daqui de cima, o que ia dar? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí, ó, substituindo x e y por 1 e 2. Aqui eu vou substituir x e y por seno e por cosseno. Então vai ficar como? Seno ao quadrado de w mais cosseno ao quadrado de w. Você concorda que no final, olha aqui, antigamente eu tinha duas variáveis, x e y. Aqui eu tenho uma variável só, que é só o w. Eu só tenho o w como variável. Você concorda que no final, então, o que era uma função de duas variáveis, virou apenas uma variável só? Olha aqui, ó. Ela virou uma variável só. Vamos só fazer um desenho para simplificar isso daqui, ó. Eu tinha uma função, que era a função f. Essa função f, ela tinha duas variáveis, x e y. Só que x e y, elas tinham uma variável comum. X era uma função, ó. X é uma função, tá vendo? Eu estou substituindo, no caso, x por uma função que tem como variável o w. Então, o x, ele tem como variável o w. O y, a mesma coisa, ele tem um w como variável. Então, olha aqui. O que era para ser uma única função de duas variáveis, se a gente for fazer todas as substituições possíveis, a gente vai ter uma variável só, que é só o w. E onde que eu quero chegar com isso? Se a gente fosse fazer uma derivação em relação a w, por exemplo, eu tenho essa função daqui, eu já sei de tudo isso aqui, ó. E tem uma questão que está simplesmente me perguntando, qual que é a derivada dessa função em relação a w? Observe que o quê? Eu não estou usando o del aqui, eu estou usando o d. Por que eu estou usando D? Porque ele não tem duas variáveis. Ele vai ter uma só. Por que ele vai ter uma só? Porque olha aqui, ó. Se eu for substituir todas as variáveis, ele só vai ter W no final. Olha aqui, ó. Eu já fiz todas as substituições. Tá vendo que ele só tem W no final? Olha aqui, ó. Eu posso até falar que isso aqui é uma nova função. Vamos chamar isso aqui, por exemplo, de função 2. A função 2, ela é o quê? Ela está em função de W, tá vendo? Ela é exatamente isso daqui, ó. Tá vendo então que o que era uma função de duas variáveis, se eu for substituir x e y por uma função de uma variável, que é esse daqui, eu vou chegar em uma função que só tem uma variável. Então por isso que eu estou usando df e dw. E como que eu faço para encontrar isso daqui? Talvez o jeito mais tradicional seria o quê? Eu sei que tem essa função daqui, eu posso substituir o x e o y, e eu vou ter essa função daqui. Eu vou lá então, a única coisa que eu tenho que fazer é derivar isso aqui. Então, eu chego nessa função daqui, derivo ela e vou encontrar a resposta. E está correto, perfeito. Só que tem uma forma mais fácil de fazer essa mesma coisa, que é usando essa super regra da cadeia. Eu vou mostrar das duas formas, como a gente poderia fazer. Dessa forma daqui e usando a regra da cadeia. Então, essa função daqui, como que ela ficaria? Vamos então derivar isso aqui em relação a w. Então aqui nós temos duas funções, né? Duas funções trigonométricas, que é esse seno ao quadrado e esse cosseno ao quadrado. E como está cosseno e seno ao quadrado, a gente vai ter que também usar a regra da cadeia, que a gente já conhece. Então, vamos só escrever isso aqui de uma forma diferente, ó. Vamos colocar seno de w ao quadrado mais cosseno de w ao quadrado. Calma, isso aqui ficou bem feio, vamos só reescrever isso aqui. Vai ficar dessa forma daqui. Então, como que é? A derivada da função externa vezes a derivada da função interna, como a gente já viu lá em cálculo 1. Então, a derivada da função de fora aqui vai ser esse 2. A gente vai passar aqui, usar a regra do tomamento, né? Então, 2 vezes seno de w vezes a derivada de dentro. Agora, a derivada de seno é o cosseno, vezes cosseno de w. Então, essa daqui é a derivada dessa parte daqui. Agora, vamos derivar essa parte daqui, que vai ficar
A mesma coisa. Derivada de fora. Então, 2 vezes o cosseno de W vezes a derivada de dentro. Derivada aqui de dentro, a derivada do cosseno é o menos seno, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seno aqui e o menos eu vou colocar aqui, ó. Colocar ele aqui, ó. E se a gente for parar para perceber, isso aqui vai dar zero, né? Porque isso aqui é igual. A mesma coisa, menos ela mesma, vai dar zero, né? Então, tudo isso aqui a gente chegou que a derivada é zero. Então, essa daqui é a forma tradicional da gente achar a derivada, né? Que no caso seria substituindo as variáveis e derivando novamente. E qual que seria usando essa regra da cadeia? Essa super regra da cadeia. A gente vai fazer o quê? Observa esse desenho daqui que eu acabei de fazer. A gente tem o quê? Uma função que está em função de duas variáveis, variáveis que estão em função de outra variável. Então, o que eu tenho que fazer? A partir desse f daqui, eu tenho que chegar no w. Só que como que eu vou chegar no w? Eu tenho como chegar no w de duas formas. Ou passando pelo x e pelo w, ou passando pelo y e pelo w. Tudo isso aqui é só olhar no desenho. Eu só quero que você foque agora nesse desenho daqui que eu acabei de fazer. Então, olha aqui, ó. Eu tenho que ir do f para o x e depois do x para o w. Para quê? Para eu chegar no w aqui, ó. Só que eu tenho outra forma também de chegar no w, né? Que é passando pelo y aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Pelo f eu vou passar para o y e pelo y eu vou passar para o w. Mas onde que eu quero chegar com isso daqui? Porque usando basicamente isso daqui que é a regra da cadeia. Então, olha aqui, ó. Do f eu passo pelo x. Então, aqui, ó. Do f eu passo pelo x e pelo x eu passo para o w. E pelo x eu passo para o w. Isso daqui é só uma dica para a gente lembrar, entre aspas, da fórmula da regra da cadeia. Porque ela não é única. Ela varia para cada uma das funções. Se fosse uma função de 3 variáveis, ela ia ser de um jeito. Se fosse uma função de 4 variáveis, ia ser de outro jeito também. Isso daqui é o truque para a gente saber como que vai ficar a regra da cadeia. Isso de que eu estou falando de passar de uma letra para outra, nada mais é do que derivar. Eu estou no f e eu quero ir para o w. Então o que eu faço? Passo pelo x e vou para o w. Então aqui, ó. Eu vou para o x e depois para o w. Em outras palavras, eu derivo em relação a x e derivo em relação a w. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu derivo a função em relação a x e depois eu vou de x para w. Só que eu tenho duas formas de chegar no w, né? Que é passando pelo x ou pelo y. Então, como que seria eu passando pelo y? A mesma coisa. Eu vou do f para o y e eu vou do y para o w. Então, aqui, ó, tem essas duas formas de chegar no w, né? Que é passando pelo x e pelo w e passando pelo y e pelo w. Então, aqui, ó. Eu vou do f para o x e do x para o w. Vou do f para o y e do y para o w. Então, o que eu vou fazer com isso daqui? Esses caminhos que a gente está pegando, a gente vai multiplicar. E todas as possibilidades possíveis, a gente vai somar. Então, aqui, ó. Essa é uma possibilidade de chegar no w e essa outra possibilidade de chegar no w. Então, quer dizer que se eu fazer literalmente isso daqui que eu acabei de escrever, eu vou chegar na mesma coisa. Eu posso te provar isso aqui agora, ó. Eu vou pegar essa função daqui, vou colar aqui embaixo e seguir essa fórmula daqui, ó. Então, como que vai ficar? Eu vou pegar, fazer uma derivada parcial do f em relação a x. Então, aqui, ó, fazendo uma derivada parcial aqui, a gente vai ter que o quê? Que a derivada aqui, no caso, vai ser 2x, né? Ó, vai ser 2x. Usando só a regra do tombamento aqui, isso aqui vira uma constante. E uma derivada do x em relação a w. Só que quem é o x? O x é seno de w, né? Qual que é a derivada de seno de w? É cosseno. Então, isso daqui, derivada de x em relação a w, vou colocar como x', ele vai ser o quê? Cosseno de w. Observe que só esses dois daqui, ó, eu já cheguei nisso daqui, ó. Exatamente nisso daqui que eu tinha chegado, ó. 2 vezes seno de w vezes cosseno de w. Por quê? Porque olha aqui a fórmula aqui, ó. Eu vou fazer a derivada e multiplicar com a outra derivada. Então aqui, ó, eu vou multiplicar isso com isso. Então como que ficaria? Ficaria 2 vezes x vezes cosseno de w. Só que quem que é x? O meu x não é literalmente seno de w. Então olha aqui, ó. 2 vezes seno de w vezes cosseno de w. Que é o que? É literalmente o que a gente tinha chegado anteriormente. Vamos fazer a mesma coisa com o y e depois fazer uma recapitulação, que eu acho que ficou um pouco confuso. E essa regra da cadeia daqui, de fato, é um pouquinho mais confusa. Então vamos aqui, ó. Pegar a função e derivar em relação a y. Essa é a função. A derivada dela em relação a y vai ser 2y. Então, a derivada em relação a y vai ser 2y. E y' vai ser o quê? Eu vou pegar o y
e derivar em relação a w. Como y é cosseno, a derivada disso é menos seno, né? Então, menos seno de w. Agora, multiplicando esses dois aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes y vezes seno. Esse menos aqui eu vou colocar ele na frente. E se a gente for pegar o y e substituir pelo que ele realmente é, né? Que é cosseno de w, a gente vai ter menos 2 vezes cosseno de w vezes seno de w, que é literalmente essa segunda parte que a gente tinha achado anteriormente. E se a gente for juntar isso que a gente acabou de achar com isso que a gente acabou de achar, vai dar zero da mesma forma. Então, recapitulando, o que é essa super regra da cadeia? O que é essa regra da cadeia diferenciada? Ela nada mais é do que a gente fazer todas as derivadas possíveis. Em outras palavras, seria basicamente isso. Eu vou fazer todas as derivadas possíveis. Se eu tenho uma função, vamos supor uma função aleatória aqui, ó. Eu tenho uma função g. Uma função g que ela tem x, y e z. Aí eu não vou escrever como que ela é aqui, porque não interessa como que ela é. Só interessa as variáveis que ela tem e essas variáveis se elas estão em função de alguma outra coisa. Vamos supor que, por exemplo, o x ele é uma função que está em função de s, o y é uma função que está em função de s e o z também. Eu estou substituindo ele por uma função que também está em função de s. Então, eu quero fazer todas essas substituições daqui e derivar em relação a s. Eu quero chegar no quê? No dg ds. Eu quero fazer o quê? Substituir isso e derivar em relação a s. Só que eu não preciso fazer isso tudo à mão, eu não preciso fazer essa substituição, depois ter que derivar toda essa gambiarra, toda essa função gigantesca. Eu quero uma forma mais rápida. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou fazer o desenho. Vamos fazer o desenho aqui, ó. Eu tenho a função g, que está em função de x, y e em função de z também. O x, ó, ele está em função de s. Então, o x está em função de s. O y está em função de s. O z também está em função de s. Então, o que eu vou fazer? Todas as derivadas possíveis para chegar no s. Então, quais são todas as derivadas possíveis? Del g, del x. Então, del g, del x, ó. Fiz essa parte daqui. Agora, vamos fazendo essa parte daqui para a gente chegar no s. Então, vai ser o quê? dx, ds. Mas por que d? Porque olha aqui, ó, o x ele só tem uma única variável. X só tem o s como variável. Então, por isso que eu estou usando d. E aqui no caso, ó, eles estão ligados, né? Ó. Do g eu vou para o x e do x eu vou para o s. Eles estão tudo ligados, né? Tá vendo que eles estão ligados por esses caminhos aqui, ó? Então, como eles estão ligados, eu vou ter que passar para os dois juntos, né? Então, aqui, ó, eu passo pelo x e para o s, eu vou multiplicar. Agora eu tenho outro caminho também, né? Que é passar para o y e para o s. Então, eu vou fazer todas as derivadas possíveis para esse daqui também, ó. Então, quais seriam essas outras derivadas? Del g, del y e dy, ds. Aí, ó. Do g eu fui para o y e do y eu fui para o s. E agora falta essa terceira parte daqui, né? Então, aqui, ó. Do g eu vou para o z e para o z eu vou para o s. Então, do g eu vou para o z, aí, ó, fazendo uma derivada. E do z eu vou para o s, fazendo outra derivada. E no final das contas eu fiz o quê? Todas as derivadas possíveis, tá vendo? Aí, ó, fiz todas as derivadas possíveis. Essas três daqui e essas três daqui, ó. Eu fiz todas as derivadas possíveis. Aí, as derivadas que estão conectadas, né? As letras que estão conectadas aqui, ó. O g com o x e o x com s, eu multipliquei. Então, aqui, ó, um caminho inteiro é tudo conectado por multiplicação. Outro caminho, aqui, ó, esse aqui já é outro caminho. Eu faço o que, então? Eu somo. Então, eu faço esse caminho daqui, tudo multiplicado, somado com esse caminho daqui, somado com esse caminho daqui. Então, essa regra da cadeia nada mais é do que fazer todas as derivadas possíveis. Mas tem um porém. E se isso daqui fosse um pouco maior? Vamos complicar um pouquinho mais isso daqui. Vamos supor que o z, ele não está em função de s, ele está em função de t. Olha aqui, ó, ele está em função de t. Então, vamos desenhar aqui, ó. Z está em função de t. Ah, agora olha aqui, ó. Eu estou derivando o g em relação a s aqui, ó. dg, ds. Então, eu tenho que chegar no quê? Em todos os s possível. Então, aqui, ó, eu vou passar por esse caminho, vou passar por esse caminho daqui do meio. E eu não preciso passar por esse caminho daqui. Por quê? Porque eu quero chegar no s. Por que eu quero chegar no s? Porque eu estou derivando em relação a s. Então, eu não preciso chegar nesse caminho daqui, ó. Por quê? Porque ele tem um t aqui, né? Não tem o s. Então, eu não preciso fazer dz dt, né? Eu não preciso fazer essas derivadas aqui. Por que eu não preciso fazer isso? Porque o meu objetivo
é chegar no S. E aqui não tem o S. Então, eu simplesmente não vou passar por esse caminho daqui, ó. Então, essa parte daqui, como que ela ficaria? Ela não existiria, né? Eu posso apagar esse aqui, ó. Aí só ficaria dessa forma daqui. Então, recapitulando, eu vou fazer todas as derivadas possíveis para chegar na letra que eu quero chegar. Aqui, ó. Eu quero chegar na letra S. Então, aqui, ó, eu vou passar por todos os caminhos que me possibilite chegar na letra S, que no caso é esse daqui e esse daqui. Agora, observe uma coisa. Se eu for fazer todas as substituições, eu for substituir x por isso daqui, z, y por isso daqui e o z por isso daqui, você concorda que no final eu teria duas letras? Eu teria o s e eu teria o t. Se eu tenho o s e o t, eu já tenho duas variáveis, né? Se eu tenho duas variáveis, eu não posso usar essa notação daqui, ó, de dg, ds. Aí eu já tenho que usar a notação del. Eu tenho que usar a notação del g, del s. Então, para eu saber qual notação eu devo usar, eu só tenho que ver quantas variáveis a função vai ter no final. Igual aqui, ó, esse desenho que eu acabei de fazer, por ele é a melhor forma da gente descobrir. O g, se eu for fazer todas as substituições, quais letras eu vou ter no final como variável? O s e o t. É mais de uma variável? É, então eu vou usar a notação del. O x, ele tem quantas variáveis? Ele tem uma só. Então eu vou usar qual notação? Eu vou usar a notação d. Tá vendo? D. O z, eu tenho quantas variáveis aqui dentro dele? Eu só tenho t, né? Então se eu fosse derivar o z, eu vou usar a notação dz, dt. E se isso daqui fosse um pouco maior, fosse um pouquinho diferente? O s, vamos supor aqui, ó. Vamos complicar um pouquinho mais isso daqui, ó. Vamos supor que o s, ele é uma função de duas variáveis. Ele está em função de a e em função de b. Então aqui, ó. O s está em função de a e em função de b. E o meu t? O meu t, ele está em função de a. Apenas em função de a. Então como que vai ficar isso daqui no final? É só a gente fazer as ligações precisas. É só a gente fazer as ligações necessárias. Então aqui, ó. O meu S, ele está em função de quê? A e B. Então vamos colocar aqui, ó. Sem problema. A e B. O meu S também, ó. Em função de A e B. A e B. O meu T está em função de quê? Em função de A. Ah, então eu só vou colocar aqui, ó. Ele está em função de A. Perfeito, olha aqui, ó. Ficou um pouquinho maior esse desenho? Ficou. Vamos até arrastar ele aqui para o lado. Pegar e colocar ele aqui no lado, ó. Eu vou apagar isso daqui e fazer do zero de novo. Vamos supor que agora a gente quer outra derivada. A gente quer o quê? Derivar o g em relação a a. Ah, então olha aqui, ó. Eu vou derivar o g aqui, em relação a a. Primeiro, o g ele tem quantas variáveis no final? Se eu for descendo lá embaixo, eu vou ter quantas letras? O a e b. Eu tenho duas letras. Então eu vou usar a notação del. Del g, del a. Então aqui, ó. Eu estou derivando o g em relação a a, fazendo uma derivada parcial. E como que eu vou chegar nisso aqui, ó? Fazendo essa super regra da cadeia. E como que eu vou fazer isso? Fazendo todos os caminhos possíveis para chegar no quê? No A. Então, quais são todos esses caminhos possíveis? Eu vou para o X, eu vou para o S, eu vou para o A. Aí, ó. X, S e A. Então, vamos aqui, ó. Do G. Então, vamos lá. Fazer de pouco em pouco. Eu vou do G para o X, depois eu vou do X para o S, e depois eu vou do S para o A. Aí, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho maior. Mas eu fiz literalmente a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente aqui, ó. Do G, eu fui pro X, do G pro X, do X pro S, do X pro S e do S pro A. Do S pro A. Sempre com as anotações corretas, tá vendo? Ó, D aqui e del no S e no G. Aí, ó, tá ficando um pouquinho maior, só que a lógica é literalmente a mesma. Agora vamos o quê? Pegar outro caminho. Eu já fiz por esse caminho daqui, ó. Vou fazer agora por esse caminho do meio, ó. Do G eu vou para o Y, do Y para o S e do S para o A. Então, vamos fazer a mesma coisa, sem problema. Aqui, ó. Do G eu vou para o Y eu vou para o S e do S eu vou para a letra A. Eu vou para a variável A, né? Aí, ó. Eu peguei agora esse outro caminho daqui, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa para esse final daqui, ó. Porque tem um outro A aqui que eu ainda tenho que chegar nele. Então, como que eu vou fazer isso? Do G pro Z, do Z pro T e do T pro A. Então, vamos aqui, ó. Vai ficar meio grandinho isso aqui, né? Mas vamos lá. Do G pro Z, do Z para o T e do T para a letra A. Observa que aqui eu já usei D, DT, DA, né? Porque ele tem uma variável só. Agora, o que eu vou fazer com essa coisa gigantesca daqui? O que eu vou fazer com isso daqui é usar como fórmula para eu fazer essa derivada daqui, ó. Um exemplo bem simples, um exemplo realmente bem simples. Vamos supor que é o quê?
Vamos até criar um exemplo onde usar isso daqui seria bem mais fácil. Um exemplo com funções reais mesmo. Então, como que seria? Vamos fazer uma função aqui, ó. Minha função g, ela vai ser uma função bem simples. Vai ser x mais y mais z. Aí o meu x, eu vou substituir ele por uma função de s, né? Eu vou colocar s ao quadrado. O meu y por outra função de s, eu vou colocar s ao cubo. E o meu z por uma função de t, eu vou colocar 2t. Aí, ó. Que nem eu estava fazendo aqui, ó. Aí, ó. Substituir x por uma função de s, y por uma função de s e z por uma função de t. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Só que o meu s, aí, ó. O meu s, ele vai ser uma função de a e b. Então eu vou colocar, por exemplo, a ao quadrado mais b ao quadrado. E o meu t? O meu t eu vou colocar só uma função de a. Eu vou colocar, por exemplo, raiz quadrada de a. Pronto, agora ficou o negócio tudo interligado, né? Vai ficar um negócio muito grande. O que eu poderia fazer? Eu poderia substituir x, y, z por isso daqui. E depois o s e o t por isso daqui, ó. Que vai ficar algo extremamente grande, né? Vai ficar muito grande isso daqui. Vai ficar uma função muito grande e para derivar isso aqui ia ser chato. Então o que eu posso fazer? Ir derivando por partes, de pouco em pouco. E vou fazer, e vou chegar no mesmo resultado, só que por outro caminho. Um caminho menos desgastante, né? Às vezes pode até levar ao mesmo tempo, só que eu particularmente acho mais fácil utilizar essa forma de cima daqui, ó. A gente faz uma derivada em relação à primeira variável, aí, dessa primeira variável, na variável que dela, né, o x para o s, e depois o s para o a. Eu vou depois chegar em outras funções, eu vou chegar nas derivadas dela, o que eu vou fazer? Multiplicar ela tudo e somar com isso daqui, e somar também com isso daqui. Vai ficar um negócio grande? Vai. Porque acaba que isso daqui é por padrão um negócio bem grande, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, tanto de variáveis que tem. Olha aqui, que tanto de coisa que tem. Só que o meu principal objetivo aqui é garantir que você entenda que você não precisa apenas fazer a substituição, fazer dessa forma que a gente faria antigamente. Tem essa outra possibilidade da gente fazer daqui de cima. Que muitas das vezes acaba sendo mais fácil, acaba sendo melhor pra gente. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima videoaula.